Sem dúvidas, a Copa Libertadores da América é a competição mais importante do futebol sul-americano e uma das mais significativas do futebol mundial. Entretanto, como toda competição e própria do esporte, alguns times sem muita expressão chegam longe e em algumas oportunidades se sagram até mesmo campeões. A Libertadores sempre foi conhecida por dar espaço aos times sem tanta expressão e investimento, mesmo com algumas equipes sendo as maiores conhecidas por ter sucesso no torneio. Sempre existem algumas surpresas. Pensando nisso, elaboramos uma lista com 5 times considerados pequenos e que fizeram história na competição continental e que chegaram ao título de maneira improvável. Argentinos Júnior, uma equipe tradicional do futebol argentino, porém que nunca figurou entre os grandes, tendo apenas 3 títulos argentinos conquistados. Mesmo assim, o clube tem uma Copa Libertadores na prateleira, que foi de 1985, batendo o América de Cali na final. Naquela edição, os bichos caíram no grupo da morte, ao lado de Fluminense e Ferro ARG, e também o Vasco da Gama. Após perderem o primeiro jogo por 1-0 para o Ferro, os argentinos emplacaram uma inesperável sequência e terminaram a primeira fase empatados com o Ferro, em primeiro lugar do grupo, com 9 pontos e 4 vitórias. Foi feito um jogo de desempate para definir o classificado. Naquela época, somente o líder do grupo classificava para as próximas fases, e a vitória por 3-1 garantiu os bichos na semifinal. Na fase seguinte, outros desafios. Os bolivianos de Blooming e também o argentino Independente, que já colecionava 7 taças da Libertadores. Novamente, de forma surpreendente, o Júnior terminou o triangular com 2 vitórias, 2 empates e a vaga para disputar o troféu. A final foi jogada contra o América de Cali, um dos principais clubes do futebol colombiano. O primeiro jogo, em Buenos Aires, terminou com a vitória de 1-0 para os bichos, após o gol do atacante Comisso. A partida de volta, na casa do América, terminou também em 1-0, mas dessa vez para os colombianos, o que exigia uma disputa de desempate, que aconteceu 2 dias depois. Após abrir o placar em novo tento de Comisso, os argentinos viram a equipe colombiana empatar o jogo com um gol de Ricardo Gareca. O desgaste e desânimo quase tomaram conta do elenco argentino, mas o capitão Mário Videla conseguiu dar a motivação necessária para que seus companheiros mantivessem o empate durante todo o segundo tempo. Após terminar em 1-1, o terceiro jogo precisou ser decidido nos pênaltis, com 5-4 a favor dos argentinos, sendo a única Libertadores do clube e um dos títulos mais improváveis da competição. Vale lembrar que, naquele time, há pouco tempo de conquistar esse título, havia um jovem promessa que era ninguém menos e ninguém mais que Diego Armando Maradona. Colo-Colo, a maior glória de um time chileno no futebol americano, é até hoje considerada uma das maiores surpresas da história da Libertadores. No ano de 1991, o Colo-Colo fez uma memorável campanha na competição continental, e nem mesmo na grande final do torneio era considerado o time favorito. Seu adversário era o Olímpia, que era o atual campeão na ocasião. O primeiro jogo da final foi no caldeirão do estádio Defensores del Chaco, em Assunção, e o time do Colo-Colo conseguiu segurar a pressão adversária com o goleiro David Moron pegando tudo. O jogo de ida terminou em 0-0, um ótimo resultado para o Colo-Colo pela pressão que veio sofrendo durante a partida. No jogo de volta, em Santiago, a casa do Colo-Colo, os chilenos conseguiram vencer a partida com a goleada de 3-0, tendo o jogador Luiz Pérez, até então desconhecido, o herói daquele grande jogo dessa final, conseguindo marcar os 2 primeiros gols da partida. Sem falar do grande destaque do time chileno, que era o meia Pizarro, um dos maiores do nome da história desse clube. Então, essa foi a primeira vez que um time chileno conseguiu conquistar a Copa Libertadores, dessa forma inusitada, entrando para a história. San Lorenzo. Sem dúvidas, o ano de 2014 foi marcado como uma das edições mais malucas da história da Libertadores.
tendo os clubes brasileiros passando vexame na competição e ficando de fora da semifinal, além de uma final entre o San Lorenzo, da Argentina, e o Nacional do Paraguai, que eram equipes consideradas pequenas. Outra equipe bastante surpreendente daquela edição foi o Bolívar, da Bolívia, que chegou até as semifinais. Entretanto, o campeão foi o San Lorenzo, e o caminho para os argentinos foi extremamente complicado. Após eliminar o poderoso Grêmio nas oitavas, na decisão por pênaltis, o time argentino teve que passar por mais um brasileiro, o Cruzeiro. Na semifinal, encarou a surpresa da competição, que era o Bolívar, e passou com facilidade por um placar de 5-1 no placar agregado. Na final inédita, disputada entre os dois clubes que nunca haviam vencido o torneio, o San Lorenzo da Argentina venceu o Nacional do Paraguai por 2-1 no placar agregado. No jogo de ida, disputado no estádio Defensores del Chaco, empataram por 1-1, e o clube argentino garantiu o título após ganhar por 1-0 na partida de volta, jogado no estádio Nuevo Gasômetro. Pela primeira vez, desde que a Libertadores assumiu o novo formato, em 2000, o Brasil teve 3 times eliminados na fase de grupos, sendo que nenhum dos classificados para a oitava de final foram times de São Paulo ou Rio de Janeiro. Fato também inédito para esse período, dos que avançaram nenhum conseguiu alcançar as semifinais, o que não ocorria desde 1991. E o San Lorenzo conquistou a América! O San Lorenzo é campeão da Libertadores! San Lorenzo campeão! LDU. No ano de 2008, a LDU protagonizou uma das maiores surpresas do futebol sul-americano, diante do Fluminense, que era apontado como o melhor time da competição, liderado por Dodô, Thiago Neves e Washington, além de Renato Portaluppi como técnico. Os equatorianos da LDU mostraram suas forças e conquistaram a taça mais cobiçada do continente. Após eliminar o Estudiantes e o San Lorenzo, da Argentina, além do América, do México, o LDU e o Fluminense jogaram sua primeira final da Copa Libertadores. No primeiro jogo da final, houve uma vitória do time equatoriano, por 4-2. Na última e decisiva partida, o Fluminense vence a LDU por 3-1 em casa em um Maracanã lotado, com os 3 gols do Fluminense sendo marcados por Thiago Neves, fazendo dele o primeiro a marcar um hat-trick em uma final da Libertadores. Como na final não valia a regra do gol fora de casa, ao contrário das demais etapas da competição, o torneio foi decidido na disputa por pênaltis. O goleiro Cevallos acabou tornando-se o herói, já que defendeu 3 cobranças do time carioca. Assim, por 3-1, o LDU se sagrou campeão. A LDU conquistou seu primeiro título da competição da Libertadores, tornando-se o primeiro time equatoriano a fazê-lo. O título também é o primeiro título internacional já conquistado por uma equipe do Equador. Bateu pro gol! Gol do Fluminense! Thiago Neves, camisa 10, empata o jogo no Maracanã. Once Caldas. O mais surpreendente campeão da Libertadores da história. No ano de 2004, o Once Caldas, desconhecida equipe colombiana de apenas 4 títulos locais e fundada na década de 60, conquistava a Copa Libertadores após eliminar o Santos e o São Paulo no mata-mata, e por fim, o último rival dos colombianos, o poderoso Boca Juniors, que chegou à final após vencer o seu maior rival, o River Plate, nos pênaltis em pleno estádio Monumental, onde o Boca conquistou a vaga por 5-4. Os colombianos começaram a disputa da final fora de casa e resistindo à mística da La Bombonera, e a partida terminou em 0-0. O Boca estava vivendo um dos momentos mais vitoriosos da sua história, comandado pelo grande treinador Carlos Bianchi e com um futuro Carlos Tevez. Na partida decisiva, na Colômbia, mais um empate, dessa vez por 1-1, com o gol de Viáfara pelo Once Caldas e Burdson para o Boca. Assim, a final foi para os pênaltis. Os argentinos perderam 4 pênaltis e mesmo com o goleiro Pato pegando 2 cobranças dos caldenses,
A partida terminou em 2-0 para os colombianos, que assim conquistou a glória eterna pela primeira vez e se juntou ao Atlético Nacional como os grandes campeões da Libertadores pela Colômbia. Esse com certeza foi o campeão mais inusitado da maior competição de clubes da América do Sul. Mas e aí? Quero saber de você. Tem algum outro campeão inusitado dessa grande competição continental da América? Me conte aqui nos comentários. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar com seu like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.